Black Mirror é uma série tensa que aborda a tecnologia geralmente em um futuro não muito otimista. O negócio é que em muitos episódios eles abordam assuntos que muitas vezes intersectam o que nós estamos chamando de metaverso. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Talvez o assunto seja meio viajado, mas fica comigo que eu acho que as coisas vão fazer sentido. Bora lá! Fala, meus caros habitantes do metaverso, eu sou o Tim Balabush e nesse canal eu falo sobre tecnologias blockchain. E aparentemente agora eu tô falando de seriado. Se você já é de casa, bem-vindo a mais um vídeo, e se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever. No vídeo de hoje eu quero fazer alguns paralelos entre Black Mirror e metaverso. Se você não faz ideia do que são essas duas coisas, aguenta aí que já eu explico. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois que o Brian me fez uma pergunta no Instagram. Se no futuro a Web3 seria como San Junipero, que é um episódio de Black Mirror. Eu fiz um vídeo curtinho pro Instagram abordando o assunto e eu recebi várias mensagens de pessoas discordando e concordando, o que eu achei ótimo. E também quando eu fui relembrar os episódios de Black Mirror, eu vi que realmente tem muita coisa aí que abrange o que nós estamos chamando de metaverso. Nesse vídeo eu acho legal a gente ter um diálogo, então fica à vontade para deixar nos comentários aí as suas opiniões e suas ideias, mesmo que sejam divergentes das coisas que eu estou apresentando aqui. Até porque esse é um assunto que é bem diferente do que eu estou acostumado a falar aqui no canal, mas ainda assim eu vou tentar abordar blockchain e metaverso no decorrer do vídeo. Mas vamos lá, o que é Black Mirror? Essa é uma série de ficção científica com foco na parte mais obscura da nossa sociedade, quando o assunto é tecnologia e talvez principalmente pensando nas consequências e extremos que essa tecnologia ou o comportamento humano pode nos levar. Mas o que eu acredito que fez essa série ter tanto sucesso foi o fato dela abordar o futuro e talvez parte do presente de uma maneira muito possível e plausível. Eles abordam vários assuntos como eleições, redes sociais, robôs de guarda, realidade virtual, inteligência artificial, ética no uso de tecnologias e mais um monte de outras coisas. Mas onde que isso se conecta com o metaverso? Deixa eu tentar dar uma definição rápida de metaverso, mas antes eu quero dizer que eu tenho um vídeo falando só sobre metaverso e não é tão simples assim definir metaverso, porque essa não é uma palavra que a gente já tem no dicionário. Para muitas pessoas, metaverso se resume a tecnologias imersivas, como por exemplo o óculos do Facebook. Mas, pessoalmente, eu acredito que não existe metaverso se não existir blockchain. Então eu assumo que metaverso pode ser a combinação de tecnologias imersivas com tecnologias blockchain, onde as pessoas podem ser de fato os donas da rede e também dos ativos que elas usam nesse universo. Capiche? Vamos então para a proposta do vídeo, que é onde Black Mirror meets metaverso. No Instagram eu perguntei pro pessoal quais episódios de Black Mirror mais lembravam o metaverso. E eu vou usar algumas das respostas que eles deram lá. Vamos lá, primeiro episódio de Black Mirror que lembra muito o metaverso. San Junipero. Na verdade esse é o episódio que deu ideia para esse vídeo. E na verdade várias pessoas responderam San Junipero quando eu perguntei lá no Instagram. Esse é o quarto episódio da terceira temporada de Black Mirror e se passa numa cidade chamada San Junipero, ambientada na década de 80, o que deu para esse episódio uma trilha sonora ótimo. O ano é especificamente 1987 e conta a história de York, que é uma jovem introvertida e tímida. Em uma boate ambientada bem para os anos 80, ela conhece a Kelly, que na verdade tem uma personalidade oposta à da York. Eu vou dar um super resumo aqui. Elas acabam se relacionando e depois se desencontrando. Quando a York vai procurar pela Kelly depois, alguém recomenda que ela a procure em outra época. E é aqui que o episódio dá uma bugada na cabeça, porque como assim em outra época? Então ela encontra a Kelly em 2002. Bom, daqui pra frente vai ser só spoiler e você está avisado. A partir desse ponto nós descobrimos que San Junipero na verdade é uma realidade virtual, ou uma realidade simulada, onde as pessoas podem fazer o upload da mente ou da consciência de pessoas já falecidas e elas meio que podem viver eternamente lá, mas também pessoas vivas também podem passar algumas horas nesse metaverso, nessa realidade simulada. Também nós descobrimos que a York e Kelly na verdade são duas idosas que quando entram em San Junipero estão usando seus corpos jovens. E aqui entram outros detalhes interessantes. Nós descobrimos também que York, além de ser uma idosa, ela está completamente paralisada desde seus 21 anos de idade. Isso aconteceu em um acidente de carro logo depois dela ter sido rejeitada pela família religiosa devido à sua sexualidade. Ou seja, ela basicamente ia para San Junipero para poder viver a vida que ela não pôde durante a juventude. Há ainda outros diversos detalhes que eu não tô contando aqui, mas no fim do episódio ainda elas discutem sobre se vão salvar ou fazer o upload da sua consciência para San Junipero para viver eternamente. Esse é um super resumo. Há várias nuances e histórias, diálogos dentro desse episódio que vale a pena conferir. Mas qual a relação de tudo isso com o metaverso? Tem dois aspectos legais que eu quero trazer aqui. A primeira coisa é propriedade. O interessante é que elas tratam salvar a consciência delas em San Junipero como viver eternamente. Mas a questão é que elas estão completamente dependentes da empresa por trás dessa tecnologia. Para esse vídeo eu vou ignorar os aspectos religiosos, filosóficos desse assunto para a gente focar nessa parte de tecnologia e metaverso. Quando nós paramos para pensar em deixar na mão de uma empresa a sua eternidade, isso
parece algo insano, mas nós deixamos na mão de empresas e governos nosso dinheiro, nossas propriedades, nossos ativos, basicamente tudo que temos e inclusive o que somos, se a gente for parar para pensar em identidade, estão nas mãos de organizações centralizadas, sejam elas privadas ou públicas. E uma tecnologia dessa, como apresentada nesse episódio, na mão de uma empresa, eu diria que é apenas uma realidade simulada super avançada. Mas se incluirmos blockchain nisso aí, talvez e só talvez nós estejamos falando de metaverso. Outra coisa, ela foi para essa nova realidade viver como alguém que ela nunca pôde ser de fato na vida real. E esse é um lance legal do que nós estamos chamando de metaverso atualmente. No metaverso você pode ser o que você quiser. Eu abordo bem essa ideia no meu vídeo sobre metaverso. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai fazer cadastro em uma rede social centralizada, você tem que dar informações como seu nome, sexo, idade, localização. Quando você vai usar algum serviço financeiro, então nem se fala, você tem que praticamente dar todas as suas informações. E no metaverso, nenhuma dessas informações importa. E eu tô falando de metaverso de verdade, tá? Não tô falando dessa conversa fiada do Mark Zuckerberg. Mas o que você acha? Será que um dia nós vamos chegar nesse nível de tecnologia a ponto de poder subir ou fazer o upload da nossa consciência e da nossa mente? No vídeo que eu fiz pro Instagram, eu fui muito incrédulo com relação a esse assunto, mas algumas pessoas me pontuaram que o Elon Musk está trabalhando no Neuralink que talvez possibilite esse tipo de tecnologia. Será? Vamos aí para o segundo episódio de Black Mirror que muito se associa com o metaverso. Estamos falando agora de The Entire History of You, ou toda a sua história, ou toda a história de você. Nesse episódio nós acompanhamos a história de Liam, um homem que vive em um mundo onde as pessoas têm instalado no seu corpo o que eles chamam de grão, um dispositivo que grava toda a sua história. Tudo que você vê e ouve fica registrado. Esse grão é conectado de alguma maneira aos olhos e a pessoa pode voltar para qualquer momento que ela viveu e reviver aquele momento. Daqui pra frente é só spoiler e você foi avisado. Liam, que é o personagem principal desse episódio, ele é um advogado que participa de uma entrevista e após a entrevista ele revive esse momento e vê que não se saiu muito bem nessa entrevista de emprego. Depois disso eu vou super resumir a história aqui, mas em uma sequência de eventos ele descobre que a mulher dele está traindo ele por meio dessa tecnologia. Tudo isso apenas revivendo os momentos pelo grão. Outros detalhes interessantes sobre esse mundo é que ele não precisa de uma babá eletrônica para cuidar do filho, porque o bebê já tem o grão instalado e ele pode ver tudo pelos olhos do bebê. É muito louco esse episódio. Outra coisa interessante é que para ter acesso a vários serviços ali na sociedade, ele precisa ter o grão instalado. É como se fosse uma identidade ou um cartão que dá acesso a serviços e produtos. Para pegar um táxi ou até mesmo para entrevista de emprego, é necessário que ele tenha o grão instalado. Inclusive, para pegar um avião, ele precisa mostrar para as autoridades as suas últimas 24 horas. Privacidade zero. Não vou dar muitos detalhes para não perder o foco desse vídeo, mas com certeza esse é um dos melhores episódios dessa temporada. Mas qual a relação de tudo isso com metaverso? Primeira coisa, privacidade. Assistindo esse episódio, nós notamos que esse é um mundo onde as pessoas já aceitaram que elas estão sendo gravadas 24 horas por dia. Inclusive, as próprias crianças parecem não ter escolha porque parece que o bebê já vem com o grão da maternidade. Tudo isso é algo muito bizarro. Será? Será que atualmente nós não temos uma vida um tanto semelhante ao que é apresentado nesse episódio? Quando você vai entrar em outro país, muitas vezes eles vão consultar seus dados. E isso aqui não é sinônimo de privacidade. A maioria das pessoas já está acostumada com fotos e câmeras e vídeos o dia inteiro. E a cereja do bolo é que nenhuma dessas informações são de fato nossas, geralmente estão na mão de empresas e do próprio governo. E se você pensa, não, mas a empresa privada é uma coisa e o governo é outra, escuta essa. A Receita Federal autorizou a Serpro a vender dados dos cidadãos brasileiros. O negócio é que quando o assunto é metaverso, as coisas deveriam estar de fato no seu controle, já que estamos falando de blockchain e de você de fato ser dono dos seus ativos. E isso inclui suas informações pessoais. Mas focando agora em outro aspecto da tecnologia. Nesse episódio, o dispositivo que eles usam, o grão, faz parte do dia a dia, eu diria quase que de uma maneira bem sutil. Atualmente o que nós temos de realidade virtual não é nada sutil. Eu diria que é grande, robusto e desconfortável. Mas isso em partes porque nós estamos falando de uma tecnologia nova. Mas já há outros óculos de realidade virtual que estão muito mais leves, sutis, e eu diria que é algo parecido com o que nós já usamos no dia a dia. Inclusive, em um dos meus vídeos no Instagram eu comentei sobre a Lenovo estar trabalhando em um desses óculos. Mas a Samsung já tem uma patente de lentes de contato muito semelhantes a desse episódio de Black Mirror, que em teoria vai poder fazer a mesma coisa, inclusive se conectar com seu smartphone. E esse é o tipo de coisa que eu acredito que realmente
pode trazer o metaverso para o dia a dia das pessoas. Mas e aí, você usaria uma lente dessa? Aliás, vocês acreditam que um dia a nossa sociedade pode chegar nesse nível de exigência de informações pessoais? Dá muita discussão, dá muito debate, dá um debate interessante isso. Mas antes de ir para o terceiro episódio, eu quero lembrar que esse canal é apoiado pela Ledem. A Ledem é uma empresa canadense que oferece conta poupança em Bitcoin e USDC. Assim você pode tirar poeira do seu Bitcoin e ter renda passiva em cripto. Link aqui na descrição para quem quiser saber mais. Vamos lá para o terceiro episódio de Black Mirror, que lembra muito metaverso. E agora nós estamos falando de White Christmas. Esse é um episódio sensacional. É o quarto episódio da segunda temporada. Aqui tudo começa em uma cabana aparentemente isolada, onde a gente encontra dois personagens, Joe e Matt. Eles conversam sobre o que levou eles até o local em que eles estão. Na verdade, o Matt ele é muito mais aberto e conta sua história e dá a entender que o lugar onde eles estão é quase uma espécie de punição por algo que eles fizeram. Já o Joe, ele é muito mais na dele e ele não quer conversa. Bom, agora nós vamos ter spoilers e você foi avisado. O Matt começa a conversar com o Joe contando o que ele fazia e o que levou ele a estar ali no local. Aparentemente ele trabalhava como uma espécie de Hitch, conselheiro amoroso. Sim, lembra até um pouco aquele filme do Will Smith. Ele basicamente ajudava os caras a se darem bem com mulheres. Mas qual que é a treta? Ele podia ver tudo o que os caras estavam vendo. Todas as interações. Todas. A coisa fica pior ainda quando é revelado pra gente que na verdade eles tinham um grupo onde eles transmitiam essas interações. O Matt está contando pro Joe um caso específico onde ele estava ajudando um desses caras. E num super resumo que eu vou dar aqui para vocês, houve uma sequência de eventos que desandaram ali o que eles estavam fazendo e a mulher acabou matando esse cara. O cara que o Matt estava ajudando. O Matt e o grupo deles que estavam vendo tudo o que estava acontecendo ficaram horrorizados. O Matt tentou esconder ou encobrir tudo o que estava acontecendo, porque aquilo poderia incriminar ele, mas sem sucesso. A polícia descobriu e o que dá a entender que ele está nesse local por causa desse crime que ele cometeu, seja a exposição das pessoas ou tentar ocultar um assassinato. O episódio então volta para a cabana, mas ainda assim, mesmo depois do Matt ter falado tudo isso, o Joe ainda não se sente muito confortável em se abrir para ele. Então o Matt continua falando, mas dessa vez ele fala do real trabalho dele, na esperança de que isso incentive o Joe a conversar. O que o Matt fazia, na verdade, eram cópias das mentes humanas ou da consciência humana para serem usadas para diversos outros trabalhos. O que lembra um pouquinho o que acontecia em San Junipero, mas dessa vez não era a consciência da pessoa que era feito o upload, mas sim uma cópia. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você seja um programador. Você poderia copiar a sua consciência ou a sua mente e colocar essa consciência para trabalhar no computador e programar enquanto você dorme. Legal, né? Mas sem Black Mirror nem tudo é legal e simples. Essa sua cópia, ela não se cansa, ela não precisa comer, ela não precisa descansar. E como que você faz você mesmo nessas condições trabalhar eternamente? Eu queria que esse episódio fosse family friendly, mas é muito difícil fazer isso com Black Mirror. Vamos lá. A maneira que as pessoas conseguiam fazendo isso era através de tortura. No software onde existem as cópias dessas mentes, eles podem fazer o tempo passar muito, mas muito rápido. Por exemplo, eles poderiam configurar o software para que a sua cópia, ou o você que está ali no software, tivesse uma percepção de tempo muito diferente. Então, o que seriam, por exemplo, 1 minuto pra gente, para a sua cópia poderiam ser 100 anos, 1000 anos. Então a maneira que eles torturavam as suas próprias cópias era basicamente colocando elas em uma solitária por 100 anos, 1000 anos. Essa é a maneira que eles encontravam de fazer com que essas cópias cooperassem e trabalhassem no que elas deviam trabalhar. Eu acho que a gente precisa de um canal inteiro só para falar de todos os aspectos que esse assunto envolve. Mas voltando aqui, o negócio é que só então o Joe se sentiu à vontade para compartilhar com o Matt o motivo dele estar ali. Eu não vou dar todos os detalhes da história dele, mas em resumo, ele confessa um crime. E é aqui que vem o maior spoiler desse episódio. Você foi avisado. A cabana em que eles estão é uma simulação. E o Joe que está nessa cabana, na verdade, é uma cópia do Joe verdadeiro que está preso pelo crime cometido, mas que ainda não confessou. Eles usaram a cópia da mente dele para fazer ele confessar o crime que ele cometeu. E de alguma maneira, nessa realidade, nesse episódio, isso é algo válido. Mas o Matt era o Matt mesmo, colaborando com a polícia em troca de uma pena mais branda pelo crime que ele cometeu, que era aquela descrição que ele deu mesmo. Olha, eu fico até triste porque eu tô super resumindo esse episódio. Tem muitos outros detalhes, tem muitos outros plot twists nesse episódio, que faz com que esse episódio... Vai lá e assiste. Mas qual a relação de tudo isso com metaverso? Há vários aspectos disso que se relacionam com o metaverso, principalmente quando a gente olha para os 2 outros episódios que eu já comentei aqui nesse vídeo, San Junipero e The Entire History Review. É isso, pronto e acabou?
Não. Como eu falei anteriormente, nós estamos evoluindo nessa questão de imersão, de tecnologias imersivas. Principalmente quando nós estamos falando do óculos, de som espacial, de áudio espacial. Agora nós temos projetos que usam machine learning e sensores magnéticos para você sentir objetos virtuais. E olha que eu nem vou entrar no Neuralink do Elon Musk. Toda essa tecnologia pode fazer parte do que nós estamos chamando de metaverso. E a pergunta é, até onde seria eticamente correto usar essas tecnologias imersivas para forçar ou induzir alguém a colaborar com objetivos específicos, sejam eles quais forem? Entende a pergunta? Pode ser que em algum momento nós possamos chegar em uma tecnologia mas tão imersiva que vai ser difícil diferenciar o que é a realidade do que é virtual. Mas ainda tem outro ponto que eu nem coloquei no roteiro desse vídeo, que talvez até pareça engraçado ou talvez até sem noção para algumas pessoas. Mas é uma discussão importante, interessante e séria. Em 2021, uma mulher que testava o Horizon Worlds, que é uma plataforma de realidade virtual do Facebook, alegou que tinha sido apalpada por um usuário da plataforma digital. Ou seja, ela foi apalpada digitalmente, vamos falar dessa maneira. E outras pessoas ainda haviam incentivado esse comportamento. A pergunta é: quando nós vemos comportamentos inadequados no metaverso, como serão as punições? Por que essa pergunta e por que isso tem a ver com o episódio? O Matt, apesar de ter colaborado com a polícia e ter conseguido a confissão do Joe, ele ainda teve uma punição que usava a mesma tecnologia que ele estava usando lá no início. Eu não vou dizer qual é para deixar vocês curiosos mesmo. O lance é que toda essa tecnologia pode ser usada para conseguir a colaboração de pessoa, para promover experiências imersivas, mas também pode ser usada para fins obscuros. Onde eu volto no ponto de que talvez nós possamos em breve ter uma tecnologia onde vai ser difícil diferenciar o que é real do que é virtual. E talvez por isso seja muito, muito importante nós associarmos metaverso com descentralização e não deixar isso na mão de uma empresa, de uma entidade, de um governo ou de qualquer tipo de organização centralizada. Talvez pareça meio utópico, mas é algo extremamente relevante quando nós tratamos esse assunto de metaverso e principalmente a adesão dessa tecnologia pelas massas. É isso, pessoal, eu vou parar nesses 3 episódios porque senão o vídeo vai ficar enorme. Eu não fiz metade dos vídeos que o pessoal pediu lá no Instagram, mas talvez isso aí deixe uma brecha pra gente fazer uma parte 2. Se você quer uma parte 2 desse vídeo, comenta aí pra eu saber. Até pra eu saber se esse tipo de vídeo faz sentido nesse canal. Eu realmente não sei, tô experimentando e vendo o feedback de vocês. Bom, eu gosto da maneira que Black Mirror aborda essas tecnologias e os extremos dessas tecnologias principalmente. Muita coisa pode parecer viagem? Pode, mas não há como negar que eles têm muitos paralelos com o futuro e também com o que nós já vivemos atualmente. Por isso eu acho que ela é uma série pesada, intensa, dark, mas ótima para explorar as possibilidades de onde o ser humano pode chegar com acesso a tecnologias mais avançadas. E principalmente as que se aproximam do que nós atualmente estamos chamando de metaverso. Outra coisa, caso você não saiba, no último vídeo aqui do canal eu lancei uma coleção de NFTs. Na verdade era um tutorial para ensinar as pessoas como criar uma coleção de NFTs generativos. Mas eu recebi um feedback tão legal das pessoas que eu decidi tocar o projeto. A coleção chama PFP Supply Co, que é uma ideia de ter uma indústria, uma empresa que produz fotos de perfil em NFT. Mais ou menos isso. Você pode mintar o seu por 10 Matic na rede da Polygon, e inclusive eu lancei uma loja de camisetas inspiradas nessa coleção. No mais é isso, agradeço você por ter me aguentado até aqui e não se esquece de se inscrever e deixar o like. Obrigado, falou e até o próximo vídeo.